Você sabe o que é a hiperplasia benigna da próstata? Hoje o Saúde em Dia vai falar sobre essa doença que é muito comum em homens a partir dos 50 anos de idade. A hiperplasia benigna da próstata nada mais é do que o crescimento benigno da próstata. É uma doença muito comum entre os homens, tá? Aproximadamente 50% dos homens com 50 anos de idade eles já têm a glândula prostática crescida e aproximadamente 80% dos homens com 80 anos de idade também tem essa glândula crescida. Então, assim, é uma doença extremamente comum no nosso dia a dia, e apesar de ser tão comum, é uma doença que tem tratamento, que tem cura, que tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para deixar os homens com a sua saúde em dia. E extremamente importante também a gente salientar que esse crescimento benigno da próstata não é câncer de próstata, são coisas diferentes. Doutor, isso é importante salientar que quando nós falamos dessa doença, eu acho que é muito comum os homens se assustarem, né? Porque quando há o crescimento, a primeira coisa que se pensa, que se relaciona é o câncer. Sim, é até uma dúvida muito frequente no nosso dia a dia de consultório. Você fala para o paciente às vezes, olha, sua próstata está crescida, e de cara o impacto ele é muito grande. Doutor, quer dizer que eu tenho câncer de próstata? E não, são doenças diferentes, são circunstâncias diferentes. E isso é uma coisa muito importante de se salientar, que muitas vezes a gente tem homens aí a partir dos 45, 50 anos de idade que começam a ter algum grau de dificuldade para urinar, começam a acordar mais vezes à noite, começam a urinar e ficam com aquela sensação de que a bexiga ainda está cheia e chegam no consultório preocupados, com medo de terem o câncer de próstata. Esses sintomas, que são extremamente comuns nos homens a partir dos 45, 50 anos de idade, óbvio que existem homens que apresentam sintomas numa idade um pouco mais avançada e outros homens que apresentam sintomas numa idade menos avançada, mas são sintomas de crescimento benigno e não são sintomas de câncer de próstata. Existe uma motivação para que, como o senhor disse, 50% desses homens tenham essa doença? Bom, o que a gente sabe é que é uma doença onde o principal fator de risco é o envelhecimento do homem. Durante a evolução do homem aí, ele fica exposto a uma série de hormônios, os hormônios derivados aí da testosterona, e a testosterona é o grande alimento para que essa próstata cresça ao longo da vida, tá? Então, o principal fator de risco é o envelhecimento e, em segundo lugar, a exposição ao hormônio que é a testosterona e os seus derivados. E, em menor grau, em menor importância, na verdade, a gente tem pacientes sedentários, pacientes obesos, pacientes com maus hábitos de vida que também têm um aumento da decorrência dessa doença. E aí já relaciona também até outras doenças, fatores como sedentarismo, né, doutor? Sim, a gente tem hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, que são doenças que estão diretamente relacionadas com maus hábitos de vida. O senhor falou de alguns sintomas. O sintoma do ato de urinar do homem, né, da dificuldade, é o principal. Existem outros, assim, também são de alerta para o homem? Sim, na verdade, a próstata ela é uma glândula que ela fica localizada muito próxima do reto, tá? Ela fica dentro ali da uretra, a uretra atravessa a próstata e fica muito próxima também da bexiga urinária. Então, quando a próstata vai crescendo, ela é como se fosse entupindo o canal, a saída do xixi. Comprimindo, tá? E aí é onde o homem começa a sentir os sintomas. Os principais sintomas são diminuição do jato de urina, o jato que era mais grosso, que era mais forte, ele vai gradativamente ficando mais lentificado, ficando mais fino. Eventualmente o homem tem que começar a fazer algum tipo de força
para conseguir fazer xixi. Existem homens que têm urgência miccional, ou seja, a hora que dá vontade ele tem que sair correndo. Alguns outros homens acordam muitas vezes à noite, acorda 3, 4, 5 vezes à noite. Existem homens que têm o que a gente chama de hesitância, que demora muito para começar a fazer xixi. Ele fica parado ali em frente ao vaso, depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, o xixi começa a sair. Existem homens também que eles têm o que a gente chama de plenitude pós-miccional, ou seja, o homem faz o xixi e mesmo quando ele acaba, ele fica com a sensação de que a bexiga não esvaziou totalmente. Então, todos esses sintomas são sintomas que estão relacionados ao crescimento da glândula, que vão levando aí ao entupimento da saída do xixi, de um modo bem leigo, claro. Existe casos, doutor, nós falamos de uma idade, mas ela não é certa, né? Uma idade mínima. Existem casos em que o homem apresenta esses sintomas e apresenta a doença antes dessa idade do envelhecimento? Olha, o que a gente estuda, o que a gente vê na nossa prática clínica é que a partir dos 40, 45 anos, a próstata ela pode começar a crescer. Óbvio que alguns homens eles têm esse crescimento mais acelerado e outros homens eles têm o crescimento menos acelerado. Uma coisa que vale a pena salientar é que não são todos os homens que vão fazer um ultrassom de próstata, vão encontrar essa glândula crescida, que vão eventualmente ter os sintomas. O que a gente encontra na nossa prática clínica são homens que têm a glândula crescida e que eventualmente não se incomodam com isso. Isso é uma coisa importante também, por quê? Porque não são todos os homens que têm a glândula crescida que eventualmente vão precisar de algum tratamento específico, tá? Doutor, então é importante falar que existe a doença também assintomática. Sim, existe uma parcela de homens que fazem um ultrassom de rins e vias urinárias, um ultrassom de próstata por rotina. Eles têm lá a próstata de 40, 45 gramas e eventualmente eles podem não sentir nenhuma dificuldade para urinar. Isso é comum, não é totalmente incomum a gente encontrar homens que tenham essa glândula crescida e que não sintam nada, entendeu? Então, em todos os casos, a partir de uma certa idade, o homem precisa dar uma atenção e fazer aí o acompanhamento da sua glândula. Precisa, a saúde masculina, a gente recomenda que a partir dos 40 anos de idade o homem já comece a fazer as suas consultas de rotina, suas consultas periódicas, tá? Uma coisa importante de salientar, que o crescimento da glândula não é o câncer, mas a partir dos 45, 50 anos de idade, a gente tem que anualmente fazer os exames de investigação para o câncer de próstata, e muitas vezes durante esses exames de investigação, a gente diagnostica o crescimento benigno e não diagnostica o câncer de próstata. Isso é o que mais acontece na rotina clínica, na verdade. Então, o diagnóstico é feito na medicina preventiva, né? Isso, basicamente feito na medicina preventiva, né? Nessas consultas de rotina, onde o homem ele vai ser submetido a uma série de exames de saúde masculina, mas exames também de hipertensão, exames de glicemia, exames de avaliar a função da tireoide, colesterol, enfim, onde a gente faz aí os exames preventivos. Apresentou sintomas ou não, veio ao médico, diagnosticou a hiperplasia. Qual é o próximo passo, doutor? Bom, acho que uma coisa que vale a pena a gente salientar é o diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele ou é feito numa consulta de rotina, tá? Onde o paciente eventualmente não sente nada, mas a gente, entendendo a idade do paciente e também que essa doença é uma doença extremamente prevalente, a gente faz algumas perguntas específicas e consegue entender como é que está o padrão miccional desse homem, tá? Após ser feita uma consulta para avaliar esses sintomas, a gente precisa eventualmente de alguns exames complementares. A gente sempre faz exame de urina, urocultura, exame de ureia e creatinina, que são os exames que expressam a função dos rins, e o exame de PSA, que é o grande divisor de águas. O PSA é o hormônio prostático específico, tá? E a partir dele a gente consegue diferenciar se o homem tem o crescimento benigno ou
se ele tem eventualmente uma suspeita de câncer de próstata. Feito todos esses exames, a gente tem também o exame físico, que é o exame de toque retal, que é um exame extremamente importante. É um exame onde a gente vai avaliar, através do exame digital, a superfície dessa glândula. Só o crescimento a gente consegue avaliar muitas vezes pelo exame de ultrassom, mas características que nos fazem diferenciar o crescimento benigno, o câncer ou até uma doença inflamatória infecciosa da próstata, eles têm o exame de toque extremamente importante para fazer essa diferenciação. É uma doença que tem tratamento? Sim, tem tratamento, tá? Eventualmente a gente tem homens que têm a glândula crescida, mas não tem sintomas. A gente pode só observar esses homens e a partir do momento em que eles desenvolverem algum tipo de sintoma, a gente opta por algum tipo de tratamento. O tratamento que a gente começa, na grande maioria das vezes, é o tratamento medicamentoso. O que a gente usa na nossa prática clínica são basicamente duas classes de remédio, onde a gente tem uma classe que faz o relaxamento do músculo da próstata, faz o relaxamento do colo da bexiga e faz com que o homem urine com mais qualidade. E nós temos uma outra classe de medicamentos que ajuda a diminuir o tamanho dessa glândula, fazendo com que o homem urine com mais qualidade, eventualmente acorde menos vezes à noite, melhore o seu jato de urina, entendeu? Todos esses sintomas, eles conseguem ter uma melhora importante com o tratamento medicamentoso. Para homens que têm algum tipo de complicação, para homens que não estão satisfeitos com os tratamentos medicamentosos e têm eventualmente próstatas maiores, a gente tem ainda os tratamentos cirúrgicos. A gente tem hoje tratamentos a laser, nós temos raspagem e, em último caso, a gente tem a cirurgia aberta, que é a cirurgia muito menos feita hoje em dia, porque a gente tem hoje inúmeros tratamentos menos invasivos para essa patologia. Tem cura ou é algo que o homem vai ter que dar uma atenção especial para o resto da vida? Tem cura, tá? O tratamento medicamentoso, ele pode ser um tratamento paliativo, tá? Existem muitos homens que eles conseguem, através do tratamento medicamentoso, ter uma boa qualidade de vida, e se eles não têm nenhuma complicação, não têm contraindicações a manter esse tratamento ao longo da vida. Para homens que procuram um tratamento definitivo, na grande maioria das vezes ele vai precisar passar por algum tratamento cirúrgico, ou uma raspagem, ou uma cirurgia laser, ou até a cirurgia aberta, porque a gente consegue tirar esse miolo da próstata que está crescido e ele volta a restabelecer um fluxo de urina satisfatório. O importante o homem não pode ter preconceito quando se fala da saúde dele, né? Não pode. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo, poxa, mas a mulher, no mínimo a cada 6 meses, ela passa no ginecologista para fazer o Papa Nicolau, por que o homem não vai passar pelo menos uma vez por ano? Então, o melhor tratamento, tá, ainda é a prevenção. Doutor, falei disso porque eu acho que ainda existe um bloqueio de alguns homens quanto a procurar um médico especialista para fazer esse acompanhamento preventivo, né? Sim, ainda existe. Existe e bastante. Eu costumo brincar que o homem só vai no urologista porque a esposa marcou a consulta ou porque realmente chegou no estágio em que não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, assim, a mulher ela passa no ginecologista pelo menos a cada 6 meses para fazer os seus exames de rotina, mamografia, Papa Nicolau, e o homem também tem que passar. O homem tem que adquirir essa rotina de passar no seu médico urologista, no seu médico cardiologista. Por quê? Porque a gente sabe que o melhor tratamento ainda é a prevenção. Então hoje nós falamos da hiperplasia benigna, né? Acho que já acalma o coração dos homens quando fala-se da benigna, da próstata, uma doença que tem cura, mas precisa ser diagnosticada e tratada. Acho que esse é o resumo de hoje, né, doutor? Sim, eu acho que o grande resumo é o homem saber que, muito provavelmente, em algum momento da vida dele, ele vai ter essa glândula crescida. Esse crescimento, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vem acompanhada de alguma dificuldade para urinar, de algum estresse ali, de alguma piora na qualidade de vida. E o mais importante, ele fazer a consulta, fazer diagnóstico e fazer tratamento. Nós temos excelentes tratamentos e é uma doença que tem cura sim. O homem ele pode restabelecer um fluxo de urina tão bom quanto era quando ele era mais jovem.
e aí prevenir de que isso, né, se agrave ou que outras doenças surjam. Também é importante salientar isso. Com certeza. A gente sabe que para homens que não tem esse hábito de fazer consulta de rotina, ele pode eventualmente ter algumas complicações sérias. A gente sabe que tem homens que a próstata cresce tanto a ponto de ele não conseguir fazer xixi, ele precisar usar sonda, eventualmente sonda pelo pênis ou até sonda pela barriga. Homens que não procuram ajuda, eles podem ter sangramento na urina, eles podem ter infecção de urina de repetição, eles podem desenvolver divertículos vesicais, enfim, tem uma série de complicações associadas a essa doença que, se diagnosticada numa fase inicial, a gente tem altos níveis de tratamento, de cura, de resolução de um problema. E para todos esses problemas, esses sintomas, a urologia é a especialidade que cuida. Sim, a urologia é a especialidade que cuida de todos os problemas do trato urinário, tanto masculino quanto feminino, tá? E nós estamos aqui para isso, para ajudar os pacientes, os homens, as mulheres que tenham qualquer problema geniturinário aí a ficarem bem, a ficarem com saúde. Doutor, gostaria de agradecer o senhor participar do Saúde em Dia de hoje, trazendo. Nós temos aí assunto para outras entrevistas, que eu acho que é importante salientar, o urologista não é só um especialista do homem, mas também da mulher, né? Assuntos aí não faltarão. Agradecer a participação do senhor hoje com a gente. Não, eu que agradeço o convite, sempre que vocês precisarem eu estou à disposição. Eu acho que realmente a urologia é uma especialidade muito ampla que tem inúmeros assuntos importantes e relevantes, não só para os homens, mas também para as mulheres. Obrigada, doutor Ian. Então, Saúde em Dia de hoje falou com você, homem. Lembrando que a prevenção é sempre o melhor remédio. Te esperamos na próxima semana.